Só por um instante, vá para o Gênesis comigo rapidamente. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Que era continuamente mau. Eu simplesmente li este texto uma vez pregando em uma universidade e um jovem repórter veio a mim e disse: "Eu não concordo com a sua interpretação." E eu disse: "Jovem, eu não interpretei o texto, eu o li." E ele disse: "Bom, eu não concordo." E eu disse: "Jovem, deixe-me dizer-lhe algo. Se eu pudesse tirar seu coração agora mesmo, se eu pudesse tirar cada pensamento que você já teve, desde seu primeiro levantar até este exato momento, se eu pudesse tirar cada pensamento que você já teve, não só os seus feitos, mas seus pensamentos, somente seus pensamentos, e pudesse colocá-los num vídeo e exibi-lo nesse auditório nessa noite, você fugiria desse campus e nunca mais mostraria sua face aqui de novo, porque você tem pensado coisas tão doentias e tão pervertidas que nem poderia compartilhar com seu amigo mais próximo. Na verdade, se seu amigo mais próximo conhecesse alguns dos pensamentos que você teve sobre ele, ele não seria mais seu amigo. E jovem, eu não sei disso porque sou um profeta. Eu sei disso porque é o que a Escritura diz. Eu sei que, assim como você, eu também sou um homem. Eu posso dizer a mesma coisa sobre cada um de vocês nessa noite. Vocês gastariam cada grama de energia para esconder de todos nesta sala o que se passou pela sua mente apenas na última hora. Não me diga que a palavra não está certa quando ela fala sobre todos os homens terem pecado, porque todos os homens são pecadores. Vá para Gênesis 8 por um momento. Versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: "Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade." Isso pode significar maldade desde a infância, maldade desde bebê. Deixe-me compartilhar algo com você. Algo que um funcionário de penitenciária disse há muito tempo atrás. Ele disse isso: "Descoberto que a natureza humana é de tal forma que imagine por um momento um bebê de 18 meses, que você está segurando em seus braços. E este bebê de 18 meses vê um relógio brilhante em seu pulso, e ele agarra seu relógio. E você tira a mão dele e diz não. Ele começa a chorar e a se mexer em seus braços. Ele se estica até o relógio e você diz não. E ele começa a gritar e chorar. Ele se estica de novo e você diz não. Ele começa a jogar os braços até na direção do seu rosto. E eu lhe digo que se esse bebê de 18 meses tivesse a força de um homem de 18 anos, ele lhe espancaria ali onde você estava, pai. Arrancaria o relógio do seu braço e passaria pelo seu corpo ensanguentado, em direção à porta sem sentir nenhum remorso. Veja, eis algo que você precisa entender. Hitler não era uma anomalia. Hitler não era um fenômeno. Hitler era o que cada um neste salão tem o potencial de ser. E não somente isso, você precisa entender ainda que toda a maldade de Hitler ainda era restringido pela graça comum de Deus. E você precisa saber disso, que se não fosse pela graça comum de Deus, restringindo você em seu estado não convertido, você faria com que Hitler parecesse um coroinha. O que nós não entendemos é o que a palavra ensina sobre homens. Homens são maus. Você diz, eu não concordo. Isso é porque você aprendeu o suficiente para estar no cristianismo, mas você não crê na Bíblia. O testemunho das Escrituras contra você e todos os homens é que nós nascemos com a maldade. E nós somos maus. Você tem que ensinar uma criança a mentir? Você tem que ensinar uma criança a ser egocêntrica? Você tem que ensinar uma criança a ser egoísta? Você tem que ensinar uma criança a ser bruta com as outras crianças? Elas aprendem isso por si sós. Liberte-as, não as discipline e veja o que terá em 10 anos. Um monstro. Por quê? Porque o que a palavra diz é verdade. E tapa os ouvidos e diz, não quero escutar isso, não quero escutar isso. Da mesma maneira que uma pessoa que está morrendo de câncer está em negação e diz ao doutor, não quero escutar isso, eu não quero escutar isso. E por tapar com as suas mãos os ouvidos, você se fecha para qualquer remédio.
A primeira coisa que você deve abraçar é isso. Todos os homens nascem em pecado e entregues ao pecado. E todos os homens nasceram odiando a Deus. Você diz, eu nunca odiei a Deus. Sim, odeia. Se não odiou a Deus, se seu estado não convertido, você não odiou a Deus, então a Bíblia não é verdadeira. Porque a Bíblia chama todos os homens odiadores de Deus e inimigos de Deus. Você diz, mas eu amo a Deus desde que era pequeno. Não, você amou uma imagem de Deus, que você criou com sua própria mente, e você amou aquilo que criou. Mas se alguém viesse a você e lhe apontasse o Deus da palavra, você diria, eu nunca poderia amar um Deus como esse. Por tantas vezes eu vou às pessoas e elas me dizem, eu tenho amado a Deus toda a minha vida. E eu digo, posso me sentar com você por meia hora e só explicar pela palavra algumas crenças históricas e cristãs sobre Deus? E depois de meia hora, um bom membro de igreja diria, este não é o meu Deus. Eu tenho que dizer, claro que não é, mas é o Deus da palavra. Mas é o Deus da palavra. Agora vamos dar uma olhada, vamos a Isaías. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Eu ajudei a construir uma igreja anos atrás em São Paulo, perto da fronteira colombiana na Amazônia. E era uma colônia de leprosos. Você já viu alguma vez um leproso? Já sentiu o cheiro de um leproso? Se eu tivesse trazido um leproso do pior tipo, há pelo menos 3 tipos de leprosos. Se eu tivesse trazido um leproso do pior tipo, você teria sentido seu cheiro antes dele sair do estacionamento desse prédio. Se ele entrasse aqui, ele seria uma massa de carne podre, fluido corporal, pus e sangue. Quando ele diz todos nós somos como o imundo, isso é possivelmente ao que ele se refere. E vamos dizer que todos vocês, que são pessoas finas, digam, nós temos que fazer algo a respeito disso. Então vocês vão a Kansas City, na loja mais fina, e compram algumas das mais finas sedas que encontram. E pegam esta seda e trazem e enrolam o leproso da cabeça aos pés naquela fina seda branca e diz, bravo, olha o que nós fizemos. Salvamos o dia, nós o fizemos apresentável. Mas aquela seda somente repousa naquela carne por poucos segundos. E a corrupção daquele homem começa a sangrar através daquela seda fina. E aquela seda se torna tão corrupta quanto o próprio homem. Este é o porquê de nossas melhores obras serem como trapos imundos diante de Deus. Porque nós mesmos, antes da conversão, tínhamos um coração de pedra, um coração odiador de Deus, um coração maligno, nascido no pecado, dado ao pecado. Isso é o testemunho da palavra. Alguns de vocês que têm 60 ou 70 anos de idade escutaram pregações como esta o tempo todo quando eram crianças. Mas parece que as novas gerações não podem suportar a verdade. Antes preferem ser enganados e pensar bem de si mesmos. Mas um homem que não aceita sua própria doença não pode ser curado. Um homem que não tem todas as suas esperanças moídas a respeito de seus próprios méritos, valor e justiça pessoal não pode se voltar para Cristo. Nós precisamos entender que estamos destituídos e que há somente um Salvador e seu nome é Jesus. Glória a Deus.